dia, comunidade, mais uma vez, mas agora falo com os adultos, bom dia. Preciso desse negocinho aí, valeu. Espero que tenham comido bem. É tão legal quando tem um café em comunidade, pois é um momento que todo mundo se reúne, tem a comunhão. E comemos muito bem, eu acho que é difícil ter um café da manhã daquele tipo em casa, porque normalmente é você que faz, então você fazer tudo é complicado. Então é muito legal esses momentos em comunidade. E eu vou tentar ser um pouquinho mais dinâmico, pois o personagem de hoje é fantástico. Estamos na série Biografia, Biografias Não Autorizadas, e há 2 semanas atrás, nós começamos com Paulo Gilson falando sobre Abraão. E ele, além de explicar sobre Abraão, ele explicou a importância de uma biografia. É tão comum vermos livros biográficos, né? Todos eles têm alguma coisa em comum. Eles têm algum segredo, eles têm alguma fórmula de como aquele ser humano alcançou um determinado objetivo. E a nossa série também, Biografias Não Autorizadas, são sobre homens de Deus que alcançaram determinados objetivos e nós vamos aprender com eles também. Tá? É tão importante olharmos para Abraão, Isaac e Jacó, pois se torna uma nomenclatura comum no Novo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem um peso que hoje talvez perdemos, pois com o tempo achamos desnecessário o Velho Testamento. Só que o Velho Testamento ele é importantíssimo. Mesmo que estejamos vivendo sobre a Nova Aliança, o Velho Testamento ele contém a nossa história. Você pode até achar que não é a sua história, mas ela é a sua história. Todo mundo, quando lê o livro de Mateus, acha desnecessário a genealogia do início, né? É meio chato, né? Fulano, pai de ciclano, mãe de Beltrano, e tarará, tururu. E você vai chegando ali não entendendo por que tem aquela biografia. Deixa eu lhe contar o grande segredo da biografia. Quando eu e você somos adotados através do sangue de Cristo, aquela genealogia, aquele passado, aquele histórico se torna nosso também. Somos co-herdeiros do reino, junto com Cristo. Então, todo esse passado é meu e seu. Todo esse passado do Velho Testamento é meu e seu. É a nossa história genealógica agora, através do sangue de Cristo. Então, tudo isso que estamos lendo são histórias que são nossas. E eu quero que você abrace como sua. Porque se você não abraçar como sua essa história, tudo que vamos conversar aqui não vai ter um valor tão profundo quanto ele teria. É o mesmo que você lê um gibi. Se você não acredita, é uma historinha ficcional. Mas se você acredita, se você sabe que a Bíblia é um livro também histórico, você já lê com outro teor. Por isso que biografias são importantes. E além de entrar logo no tema de hoje, que é a biografia de um homem chamado Jacó, eu tenho que lhe explicar por que estamos fazendo essas biografias também. Eu estou dando muitas explicações antes, mas você vai entender. Estamos nesse ano trabalhando espiritualidade. Vocês lembram que começamos com espiritualidade, sem religiosidade, começamos com uma série de palestras e dali em diante começamos nosso ano, acho que em março. Foi março? Foi março. E começamos nosso ano com uma série de palestras sobre espiritualidade sem religião, algo que você talvez ainda confunda, porque é uma linha muito tênue entre ser espiritual e ser religioso, mas com o tempo você vai ali, controlando até você estar alinhadinho do quando é ser espiritual, quando é ser religioso. E estamos esse ano nesse propósito e não podemos falar sobre espiritualidade sem fundamentá-la. Então, todas as palestras que você está vendo em séries, elas fazem parte de uma grande série maior. Então, conversamos sobre os frutos do Espírito, conversamos sobre o Sermão do Monte, conversamos agora sobre biografias e agora estamos retornando lá para o Velho Testamento. Queremos fundamentar a nossa fé com histórias do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eu quero ler sobre Jacó. Se você trouxe Bíblia, ou se não, pega no aplicativo. Aqui tem Wi-Fi, eu não sei se funciona direito, todo mundo já me falou que não pega tão bem, mas eu gostaria muito que você me acompanhasse na leitura. Não tem como termos aulas biográficas sem leitura. Não fuja da leitura. Vamos lá para o Gênesis 32, do 22 ao 29. E, culturalmente falando, não fuja da leitura que normalmente nossos jovens estão fugindo, pois a nossa fé é baseada num livro. Se você não criar o hábito da leitura, se não se instigar, como me mandaram um vídeo essa semana, não espere um estímulo, conte 1, 2, 3 e vai e faz, porque senão você vai deixar passar e a sua fé vai ficar fragilizada porque você não estuda a palavra, você só ouve de alguém.
Eu sei que você está ouvindo agora, mas não é esse contexto, não. Mas crie o hábito de ler, tá? Leia a Bíblia, não só aqui, durante a sua semana. Crie alguns estudos com a sua família, crie metas familiares. Vamos ler 2 capítulos por dia na segunda-feira. Vamos ler a carta de Romanos, de Coríntios. E comece pelo Novo Testamento, conhece Jesus. Mas eu quero ler essa história de trás para frente. Você vai me entender por quê. Em Gênesis 32, do 22 ao 29, nós temos uma situação incrível. Incrível. Se você não trouxe uma Bíblia ou o seu celular não está com o aplicativo, está aqui em cima também. Se liga na história. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem no Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Vai notando os detalhes. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu, Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Eu vou parar no 28. Esse homem lutou com Deus. E Deus mudou a história dele. Deus mudou a história dele. Um contato, uma experiência. E ele teve a sua vida transformada. O que nós vamos aprender hoje é como eu e você, através de um contato real com Deus, uma experiência, podemos ter a nossa história transformada. Porque só conhecer Deus não é o suficiente. Jacó, ele conhecia Deus. Mas Jacó teve uma experiência com Deus. E quando ele teve essa experiência com Deus, ele teve a vida dele transformada. É isso que nós vamos fazer hoje. Aprender sobre Jacó, lendo, aprendendo aonde está o segredo dessa transformação. Porque talvez eu e você já conhecemos a Deus há muito tempo. Mas se não tivermos a nossa história transformada, falta algo. Eu vou lhe convidar para orar. Eu sou meu irmão, então ore comigo. Eu não consigo fugir desse negócio. Ora comigo e vamos pedir para que Deus nos abençoe e nos conduza. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos direciona, nos auxilia a ler, a compreender, a entender que a tua palavra ela é fundamental, ela é vital, ela é um leão que luta por nós. Senhor, que venhamos ler, compreender, encontrar o segredo que Jacó teve para ter a sua vida transformada, a sua história mudada. Que venhamos ter essa mesma aplicação em nossas vidas, que possamos também ser abençoadores e que possamos abençoar outras vidas com a mesma bênção que Jacó teve. Te agradecemos e te pedimos direção agora, em nome de Jesus. Amém. Por que eu comecei lendo de trás para frente? É tão legal, em qualquer biografia, você lê a história já vendo o sucesso. Quando você lembra de Bill Gates, você lembra do quê? Lembra do iPhone, você já lembra já do negócio bom, você já quer lembrar do negócio legal. Quando você lembra de qualquer ser humano que fez um livro biográfico de pessoas de sucesso, você quer ler o bom logo. Você já quer ver, não, quero ver a história do Silvio Santos, o que ele teve. É um homem de sucesso. Você vai lendo os sucessos. Quando você lê Jacó, eu precisava ler pelo final. Porque se eu ler pelo início, você vai dizer, Deus, esse cara não presta. Jacó não presta. Eu tentei ler de coração, eu falei para minha esposa, eu vou ler, vendo o lado bom de Jacó. Não tem, querido. Eu li, não tem não. É horrível a história dele. É horrível porque o homem é enganador. O Jacó, o nome é enganador, o cara é enganador. E ele se tornou Israel, o pai das nações. Ele faz parte da minha e da sua história hoje, um enganador. E quando falam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu fico pensando, por que não botaram, em vez de Jacó, Israel logo? Porque Jacó é um nome pesado. Mas não, usaram Jacó. E eu preciso ler o início da história. Provavelmente você já conhece a história. Mas vamos ler ela pela essa narrativa que eu estou lhe mostrando, que Jacó não presta. E você vai entender por quê.
E além de ler que Jacó não presta, eu quero que você leia aonde está o segredo, por que Deus escolheu Jacó para transformar a vida dele. Tem um segredo nessas leituras. Eu separei alguns textos que tem esse segredo. Então vamos lá para o 25, ainda em Gênesis, tá? Não sai do livro de Gênesis. Gênesis 25, vamos ler do 19 ao 28. Algumas leituras serão um pouquinho extensas, tá bom? Mas não se preocupe, elas são legais. Olha lá, Gênesis 25, do 19 ao 28. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão foi o personagem que o Paulo Gilson já contou. Se você não assistiu, não viu, está no YouTube e em breve vai estar no nosso podcast. Você pode rever para você estar completo na série, tá bom? Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmão de Labão, também arameu. Marca esse nome aqui, esse cara vai aparecer mais para frente, você vai entender, esse Labão. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela é estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Observem, Rebeca foi consultar o Senhor. Disse o Senhor, 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com uma mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Você vê duas crianças que se tornariam 2 grandes nações. E você vê Deus cumprindo uma promessa. Uma mulher estéril, dando à luz. Aí você vê uma briga interna, você vê uma mulher orando, você vê Deus dando uma promessa, e Deus quebrando já desde o início uma situação cultural. O mais novo iria liderar o mais velho. Não era do hábito daquela época, tá bom? Então, comece a ver algumas quebras de conceitos, tá? E após isso, você vê os 2 nascendo. Um é primogênito, mas o outro sai com ali a mãozinha agarrada. E você vê uma predileção de pai e mãe, porque o pai gosta do menino, porque ele era forte, caçava. Né? É o menino que joga futebol. Né? O pai gosta do menino que joga futebol. Né? É o filhão do papai. Aí o outro não, o outro ele ficava cuidando de rebanho. Ficava nas tendas. Querido, era o que lavava a louça para a mãe. Não tem como a mãe não gostar. Era o que estava lá, mano. Era o que ajudava a mãe. Essa que é a ideia. Ele talvez tinha um porte físico grande? Eu acho que não, cara. Vai ficar cuidando de rebanho? Ele tinha que ser esperto, tinha que ser inteligente, mas não tinha que ser forte. O outro, para caçar, precisava ser tão esperto, tão inteligente? Não tanto. Mas ele tinha um porte físico talvez enorme. E temos aqui 2 situações. E aqui já está um dos segredos, mas eu não vou lhe contar, vou guardar para o final para contarmos o segredo de Jacó. Você vê uma situação que era incomum, a mulher era estéril, mas Deus estava cumprindo uma promessa que tinha feito a Abraão. Você será pai das nações. Tua descendência será mais numerosa do que os grãos de areia, do que as estrelas do céu. E na cabeça dele o cara só teve o quê? 2. Aí desses 2 ia sair o quê? Mais 4, 2, 6. Observe que era uma promessa muito a longo prazo. Mas Abraão creu e por isso ele era o pai da fé. E daqui em diante eu vou fazer umas narrações para que possamos adiantar essa história de Jacó e você venha entender tudo o que acontece. Depois desse momento de nascimento, predileção, Jacó sabia que não era o primogênito. E os primogênitos tinham vantagens. Nas passagens seguintes, nesse mesmo capítulo, Jacó ele prega uma peça.
Já começa com as suas espertezas. Eu não sou o mais forte, mas sou o mais inteligente. E ele rouba o direito de ser primogênito do irmão. O irmão chega com fome. E ele estava fazendo uma comida, um ensopado. E ele simplesmente diz: tu quer comer? Me dá o direito de ser o primogênito. E o irmão simplesmente, morrendo de fome, pega esse direito e fica. E o direito de ser primogênito naquela época era muito maior. Muito maior do que a gente pode imaginar. Hoje seu irmão mais velho é o que apanha primeiro e vê o mais... Antes não. Antes, seu irmão mais velho tinha um direito muito maior. Ele herdava as posses do pai, ele herdava todos os direitos, ele ganhava muitos benefícios. E Jacó sabia que ele não teria isso. Ele era o irmão mais novo. E ele engana o irmão. Ele engana. Lembre-se que também estamos falando de uma era pré-lei. A lei não existia, a lei veio com Moisés, tá bom? Tínhamos um Deus aqui que condicionava as coisas de uma forma pela graça. Não existia lei, então Deus se relacionava um a um com aqueles que ele sabia que deviam ser relacionáveis com ele e tinha um relacionamento de graça, de fé. O irmão vai lá, rouba e engana o irmão. Esse episódio se passa. Jacó também é esperto, ele não reclama esse direito, ele só deixa passar. Enganei, ganhei e fiquei. Observem que estamos falando de um cara ruim, tá bom? Não é você tomar exemplo, ou você imaginar que tudo que está na Bíblia é coisas legais para fazer. Se acalma, a Bíblia está cheia de cenas cruéis, tá, no Velho Testamento, de histórias que Deus tem um motivo para elas estarem lá. Não é para você repetir tudo. Jacó é uma história que você não vai repetir tudo. Tá? Então não é uma biografia que você vai dizer, eu vou ser igualzinho. Não, quer ser igualzinho, vai ser igual a Jesus. Olha para Jesus, lê a história de Jesus, vai ser igual a Jesus. Não é igual a Jacó. Tá? Vamos lá para o 27, do 1 ao 6. E essa aqui eu preciso ler, porque é mais uma hora que Jacó mostra que a inteligência supera a força e não é um jeito legal de você sorrir achando isso. Do 27, do 1 ao 6, tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pega agora suas armas, o arco, e aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Detalhe, Isaac não morreu aqui, ele demora para morrer um bom tempo. É aquela hora que o cara pega uma gripe, não tem a gripe masculina? É a gripe masculina. O cara pegou uma gripe, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer, Jesus, eu estou vendo a luz. Era. O cara demora para morrer. Se você for ler aqui, tem toda a história do Jacó. Jacó volta, ele vê os netos, abençoa os netos. Cara, o cara é gripe, certeza, é gripe. Ele pegou uma gripe. Vamos seguir. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú, vou passar um pouquinho do que a gente planejou, tá bom? Vou passar para o 7. Traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. A mãe estava armando contra o marido, o amor da vida dela. Bom deixar claro isso. Armando para o filho pegar a bênção do irmão. Essa predileção, ela tinha passado dos limites. Ela passou dos limites racionais do, eu vou botar uns 2 pedacinhos de asinha de frango para esse, só um pedacinho de asinha de frango para aquele. Passou disso, ela se tornou uma rivalidade. Não, o meu filho Jacó tem que ser abençoado pelo Isaac. Não. Esse é o meu filho que tem que ser abençoado. Ok, você pode me dizer, mas ela falou com o Senhor falou a bênção, né? Então, né, ela estava ajudando a bênção. Interprete como quiser, mas de coração ela estava surrupiando a bênção do irmão. Do filho dela. E ela pegou, fez toda uma trama que você vai ler. Você pode ler em casa depois, tá? Passando aqui. Que Jacó pergunta para a mãe, mas mãe, e aí? Como é que eu vou chegar lá? Porque Esaú
É peludo, né? Não vai dar certo. Papai vai pegar aqui e vai ver que não é. A mãe fez todo um esquema dele usar as roupas do irmão, colocou um pedaço de pele aqui peluda no braço, sabe? Foi todo um esquema. A mãe preparou a comida. Com certeza ela fez igualzinho como Esaú fazia. Ou seja, ela não fez com os temperos dela, o jeito dela. Fazia como viu o irmão fazendo toda a vida, o filho dela. Jacó foi lá com o pai. O pai não estava enxergando bem, mas ouviu a voz. É você mesmo, Esaú? Jacó, enganando, disse, sou eu mesmo. Então chega mais para eu sentir aqui. Ele chegou próximo, só que ele tinha as roupas com o cheiro de Esaú. Ele tinha um cheiro. Pegou nos braços do Jacó, tem os pelos de Esaú. É Esaú. Foi lá, deu a bênção para ele. Em todos os movimentos que você vai ler durante essa história, Isaac, ele tenta discernir se é mesmo. Ele está desconfiado. Mas ele dá as bênçãos para Isaac. Ou para Jacó. Isaac dá as bênçãos para Jacó. Jacó rouba o direito do irmão de ser abençoado pelo pai. O irmão chega depois. O irmão caça, ele faz tudo. Se aqui fosse o momento de dar lição moral, a gente estava totalmente ao contrário. O irmão faz tudo direitinho. Ele só faz o que o pai manda. O pai mandou, ele vai lá, ele faz direitinho. Aí ele pegou a caça, ele fez, ele chegou. E aí, pai, e a bênção? Já era. Teu irmão pegou. Se não foi você, foi teu irmão. E agora tu vai servir ele, porque ele ganhou a bênção. Se fôssemos uma lição moral, estávamos errados. Porque o cara que fez tudo direitinho não foi abençoado. O abençoado foi o que fez tudo errado. Então não tome como lição moral, tá? Acredite, o segredo não está na lição moral, no eu e você fazermos o que é correto. Isso não é o caminho. É meio estranho falar isso. Faça o correto, mas você vai entender por que você vai ter que fazer o correto. Mas não por ganhar algo de Deus. Não é por aí. O caminho para ganhar as coisas de Deus não é o caminho de fazer as coisas bonitinho, direitinho. Não é. Porque Esaú tentou e não rolou. E se deu mal. Só que depois que esse incidente acontece, Esaú se enfurece. Ele só diz uma coisa: eu vou matar Jacó. Matar o meu irmão. Simples. Só uma coisinha ele falou: matar. E a mãe, mais uma vez ouvindo, essa mãe, ela era ótima. Sabe? Ela ouvia tudo assim, olha, eu não sei. Se eu fosse Isaac, eu tinha feito umas tendas com isolamento acústico, mas essa mulher ouvia tudo, mano. Então, ela ouviu e ela falou logo lá para Isaac, ou para Jacó: Jacó, foge! Foge, papai, dá no pé. E ele fugiu para a casa do tio dele, o Labão. Lembra o que eu falei lá no início? Memoriza esse nome, Labão. Ele foi lá para a casa do Labão. No caminho, conheceu a filha de Labão, que ele achou muito bonita, atraente. Sabe, aquele, né? Bateu o olho, gamou na menina. Ok. Vamos adiantar um pouquinho mais a leitura. Ah, não. Espera aí, eu ainda tenho que contar algumas coisinhas. Eu não vou ler tudo isso aqui, não. Temos a raiva de Esaú. Temos a fuga para a casa do tio. Temos o encontro com Raquel. E aqui eu vou mostrar uma coisa. Jacó era esperto? Era. Mas ele conheceu alguém que era muito mais. Ele conheceu alguém que era muito mais esperto. Sabe quando você diz assim que o esperto vai encontrar alguém mais esperto do que ele? Pois é, querido. Jacó encontrou. E quando ele encontrou Labão. E era parente. Naquela época era normal. Passava parente para parente, primo para primo e tal. Era comum, tá? Vamos ver numa era bem pré-histórica. E quando ele ficou afim da filha do Labão, ele chegou lá com o parente: tô afim da tua filha, sabe como é que é, né? Vamos negociar isso daí para você me ceder ela, porque eu cheguei sem nada, então eu tenho trabalho. Eu tenho a força dos meus braços e minha inteligência para trabalhar. Ok, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos fazer um acordo? Bora.
trabalhe uns 7 anos por essa sua filha, cede ela, e aí eu vou trabalhar aqui só esses 7 anos, e aí quando chegar no final de 7 anos, eu caso com essa filha. Ok, Labão, vai. Ele trabalhou os 7 anos, chegou no final de 7 anos, Labão embebedou Jacó. Não é que ele embebedou, era uma festa, o pessoal bebia que só. Lembra, você não tinha outra coisa para fazer no outro dia não, cara. Você virava a noite bebendo, acabava, mano. Tá? Ele não tinha nada para fazer. E aí, quando ele acordou, o casamento era uma concepção numa tenda, no meio da festa, onde o primeiro ato, a primeira relação entre o casal era o casamento, tá? Teve a relação sexual, casou. Quando Jacó acorda, não era a mulher que ele trabalhou os 7 anos. Labão passou a filha mais velha, porque ele tinha se apaixonado pela filha mais nova. E a cultura era, primeiro casa mais velha, depois casa mais nova. Só que Labão falou isso? Não. Ele teve 7 anos para falar? Teve, mas por que ele não falou? Era esperto. Não, vai casar com a minha mais velha. Aí depois, quando ele acordou enganado, furioso, né? Foi lá com Labão. Que isso, cara? Nós tínhamos feito um acordo, trabalhei 7 anos aqui. Pode fazer o seguinte? Trabalha mais 7, fica com a mais nova e ela é tua. Beleza. E aí, dessa vez, ele fez assim, porque com a irmã mais velha, ele fez um plano pré-pago. Ele trabalhou primeiro para ganhar. Aí, com a mais nova, ele fez um plano pós-pago, porque aí ele já pegou logo, já casou com ela, e depois ele trabalhou os 7 anos. Então, foi um plano pré-pago, um plano pós-pago, ok, beleza. Ele já tinha manjado o esquema das linhas telefônicas, já, naquele passado. E ele trabalhou os 7 anos depois. Ele poderia não pagar? Poderia, ele poderia dizer, não, peraí, me enganou. Não, mas ele foi honrável. Aqui ele foi honrável. Casou com as duas. Chegou no momento que ele falou assim, minha família está grande, está na hora de ir. Eu tenho até que explicar por que essa família está grande, que é hilário. Vai lá no Gênesis 29, do 31 ao 34. Olha essa passagem, para você ver como o Netflix faz falta no passado. Sabe? Faz uma falta uma televisão, um cineminha, você vai entender. Olha aí, ó. Quando o Senhor viu que lhe era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Raquel era a filha mais nova, tá? Ele gostava de uma, mas casou-se primeiro com a Lia. Lia engravidou, deu luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso seu nome é Levi. Cara, a moçada botava nome de criança como assim, pretexto, né? Era pretexto nome de criança. E aqui você vê as 12 tribos de Israel nascendo como nomes de pretexto. Não, esse aqui é porque você não lavou a louça. Esse aqui é porque você fez tudo direitinho. Esse daqui é porque você agora é um cara legal. Esse aqui é porque você, meu marido, vai me amar. E eles vão dando nome de filho assim, entendeu? Era meio que... Hoje você passa uns meses pensando no nome legal, antes era assim, não, é porque ele me ama, e vai embora. Vai criando nome. E aqui elas começam uma briga dentro da casa dele, porque uma era amada e outra não, só que a não amada era estéril, e ter filhos era um presente para o marido, para casa. Então a esposa que tinha muitos filhos era fértil, era abençoada. Lia era fértil e começou a dar filho. Aí Raquel começava a orar, Senhor, eu não tenho filho. E foi lá a Deus e, você vai deixar de ser estéril. Mas antes de deixar de ser estéril, quando Lia começou a dar mais filhos do que a Raquel imaginava, ela disse, não, eu tenho uma serva, pega, leva, faz filho nela por mim. Aí começou uma briguinha interna, meio estranho.
eu vou explicar esse contexto cultural da época. Aí a outra também já estava cansada de dar filho. Não, também tem uma serva aqui, vai! Aí Jacó começou a brincar de fazer filho. Sério, não estou zoando, seríssimo. E a brincadeira era fazer filho. Vai, filho, vai, filho, vai, filho, vai, filho. E elas estavam brigando ali, vai, menina, vai, você dá mais filho do que a outra, vai, vai. E era essa brincadeira. Netflix faz falta. Hoje você quer se divertir? Não, vamos assistir um seriado. Antes era fazer filho, vai, vai. E aí ela parou de ser estéril e ela deu um filho também. E aí elas já deviam estar muito velhinhas, porque o negócio já... Não, chega, tá bom a brincadeira. Já era. E, por curiosidade, deixa eu lhe explicar. Deus não criou, nem no Velho Testamento, o homem para ser poligâmico, tá? Não é. Deus criou lá no início para que homem e mulher sejam uma só carne. Uma só carne é um casal, é monogamia. Mas aqui vivemos uma era onde Deus não se comunicava de uma forma tão clara como se comunica hoje conosco. Você pode até pensar, como assim tão clara? Você tem todas as escrituras, com todos os preceitos de Deus, que antes eles não tinham, tá? Se você pegar qualquer aparição de Deus aqui, Deus aparece uma vez, fala com eles uma coisa bem enigmática e some. Aí o cara tinha que ficar memorizando, mastigando aquele negócio que Deus falou para ele. E era uma tradição oral. Tradição oral, ela se perde, tá? Aquela brincadeira do telefone sem fio. Chega um momento que alguém esquece de passar direitinho, até que aí Deus instruiu homens a escreverem, tá? As escrituras. E muito se intitula que Gênesis foi lá com Moisés. Então tu pega aí, ó. Saiu lá com Moisés, cara. Era essa galera que viveu em tradição oral, de quem era Deus por muito tempo. Mas vamos lá. Essa situação toda fez Jacó ter uma família grande. Ele ainda morava na casa do parente dele, do Labão, pai das meninas. Morar com parente não dá certo. Sabe como é que é? Até hoje é uma tradição cultural. Não funciona, não funciona. Aí, vamos lá. Ele quer sair da casa do sogro. O sogro fala, que isso, Jacó? Está se dando bem, está abençoado. Faz isso não. Eu fiz uma adivinhação aqui e percebi que foi Deus que está abençoando o nosso rebanho. Porque Labão também era pastor de ovelhas. Então casou, né? Os caras manjavam de ovelha. Ok. Nessa situação toda, ele falou, trabalha mais 6 anos. Acho que essa brincadeira do trabalho e ganha estava legal, né? Então, trabalha mais 6, tu leva tua família, o rebanho, o que vier nesse nascimento aí. Labão era esperto. Ele falou, vamos fazer uma jogada. Tu leva os pintados, os não sei o quê, parará, e eu fico com um dessa cor aqui. Eles começaram a dividir por cores. E aqui, eu não sei se você vai entender como se Deus abençoou Jacó, ou se Jacó usou o nome Deus para justificar o que ele fez. Mas, em Gênesis 30, deixa eu só pegar aqui, do 35 ao 43, você vai ler uma situação que eu vejo que Jacó, mais uma vez, usou sua esperteza e usou o fato dele conhecer quem era Deus. Mas você pode ler também como Jacó tinha certeza que Deus estava com ele. São duas visões. Nenhuma descarta o que nós vamos entender aqui. Gênesis 30, do 35, vamos até o 43. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente de 3 dias de viagem. Ele botou muito longe. E Jacó continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque e amendoeira e plátano. Oh, meu Deus, me ajudem quando vem que eu estou. E neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Naquela época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos.
e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, formando seu próprio rebanho, que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam com Labão e os mais fortes com Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos de servos e servas, camelos e jumentos. Tem quem olhe e diga assim: Jacó foi abençoado por Deus. Eu quero mostrar a faceta do Jacó, era esperto. Ele passou a vida toda cuidando de rebanho. Ele sabia já os esquemas. Quando Labão falou, é determinada cor, ele falou, vou fazer essa cor sair. Vou pegar o galho, vou botar ali perto do bebedouro. Quando eles passarem ali, eles vão parecer igualzinho como eu quero. Sou eu que cuido dos rebanhos? Quando eu ver a fêmea forte, eu vou deixar ela no momento certo para acasalar e vai... eu vou ter o melhor rebanho. E ele usou da sua esperteza com aquele que o abrigou. Você pode dizer, foi Deus? Podemos seguir por essa linha também. Mas quero seguir pela linha do... Você está vendo um homem que não largou sua raiz de ser enganador, mesmo com aquele que o abrigou. E ele usava técnicas e subterfúgios para conseguir o que ele queria. E conseguiu riqueza. Ele conseguiu riqueza. Cabras, rebanhos, davam riqueza. Mas ele usou o método de... Ele orou. No momento que você vê ele orando, você pode ler antes também do texto. Não ora, querido, não tem essa comunicação. E você pode falar, mas oração é uma coisa de agora? Não. Lembra de Caim e Abel? Eles já ofertavam a Deus para ter uma comunicação com o divino. Entendam, ele tinha esse direito de comunicação. Nada, ele fez o direito dele. Eu vou ganhar esse rebanho agora. E deu certo. Pode ser bênção? Pode. Como pode ser fruto da esperteza dele? Interprete como você preferir nesse momento. Mas, de todo modo, Jacó, ele usava da sua esperteza para tirar benefícios. Aqui nesse texto também ainda tem um segredo de lá. Mas não pense que é o conceito do seu esperto. Seu esperto não é o querer de Deus para nós. Labão descobre, depois de um tempo, Jacó vai com o rebanho dele, suas mulheres, filhos, jumentos, tudo mais, foge. Lembram que ele já tinha fugido de Esaú, agora ele está fugindo de Labão, sabe? É um ciclo vicioso. E ele estava fugindo, Labão encontra ele, quando o encontra, eles discutem, mas entram num acordo, fazem as pazes. Nessa história você vai ver também o caso que esse método de ser enganador também passou para as mulheres dele. Os filhos deles também eram assim, tá? Ele observe o fato de que, numa dessas histórias, a mulher ela rouba algo do pai, um ídolo, e vem e faz todo um esquema para o pai não encontrar, e ele não encontra. Você vê que essa raiz de ser enganador passa para toda a família. Não é positivo. Toda a situação vai desenrolando ao ponto que ele tem que voltar para ver Esaú, e ele morrendo de medo do irmão, porque o irmão poderia matá-lo. E ele começa a fazer um esquema de mandar presentes na frente. Ele manda alguns rebanhos. É aquele lance, né, que está irritado, manda um presente, sabe? Poxa, ele foi fazendo isso com o irmão. No deserto, foi caminhando, foi levando presente, mandando na frente, ele mandava em passos. Ele mandou uma quantidade de presente aqui, outra quantidade aqui, outra quantidade aqui. E ele foi tentando esse esquema para amansar o coração do irmão. Chegando lá, nem era isso. O irmão nem se preocupava mais com aquela briga. O irmão estava com saudade dele. O abraça, o ama, e ali Jacó, ele fica até sem jeito. Nos textos, nas passagens, você vê que ele fica sem jeito. Porque ele não sabe como reagir, porque ele foi preparado para o irmão querer matar ele. O irmão queria só abraçá-lo. Esse reencontro é até muito bonito. E você vê o lado daquele que foi todo certinho. E ele continuou certinho, porque ele chega no final, ele perdoa o irmão, ele abraça o irmão, mas ele não é o abençoado da história. Não é a conduta certinha.
Jacó, depois desse incidente, depois de ser perdoado pelo irmão, ele volta de novo àquela cena que nós lemos no início. E eu quero só ler um ponto. Já vamos chegar num ponto bem... que eu vou mostrar qual é o segredo. Você já leu, mas 32. O 28 diz assim: Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Você consegue enxergar o segredo da história de Jacó? O que ele fez para Deus querer mudar a história dele? O cara não prestava, querido. Não prestava. Assim como eu e você, pecadores, destituídos da glória de Deus, Jacó não fez nada para merecer ser abençoado por Deus. Nada. Jacó, ele é pré-lei. Ele é antes das leis, então eles não seguiam ritos certinhos. Ele vivia mediante a fé. Ele foi criado por Isaac, aquele que foi quase sacrificado. Isaac, quando viu que a esposa era estéril, ele logo orou ao Senhor e sua esposa voltou a ser fértil. Ele era um homem que conhecia Deus, Isaac. Jacó, ele somente conhecia quem era Deus. Não dá para você saber quem é Deus de verdade e fazer uma trajetória de vida tão ruim assim. Mas quando ele encontra Deus de verdade, não só aquele Deus que ele conhecia do pai e do avô dele, ele tem uma experiência com Deus. Ele tem a vida dele transformada. O grande segredo da história de Jacó não é a conduta moral, o modo de agir, o modo de tratar outro. Não é. Jacó, ele é o puro exemplo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E quando você lê a história, você percebe que Jacó lutou da noite até o dia. Ele lutou. E sabe em que momento ele foi abençoado? Não foi quando ele derrotou. Ele não ia derrotar Deus. Não foi quando ele levou a nocaute Deus. Foi quando ele parou de lutar. Quando ele parou de lutar. Mesmo quando Deus tocou na coxa dele, ele ainda segurou. E quando ele entendeu que não adiantava mais lutar, Deus falou: você lutou com Deus e com os homens e venceu. Mas não por lutar, mas por deixar de lutar. Jacó, ele para de lutar. Muitas vezes eu e você, na nossa trajetória de vida, nós lutamos. Nós lutamos. Somos condicionados a lutar. A vida é isso. Você quer um bom emprego? Luta. Você quer manter bons estudos? Lute. Você quer que seus filhos estejam numa boa escola? Lute. Você quer o quê? Luta. Nós somos condicionados a lutar. Por tudo temos que lutar. Então, quando vem o conceito de graça, é muito fora do normal. Porque a graça a gente não luta, a gente só aceita. A graça de Deus é aceitável. Ela não é conquista. Não é uma conduta minha e sua que faz que cheguemos até Deus através da graça. É uma compreensão de que aquela cruz, que aquele Cristo crucificado morreu por mim, por você, sem merecermos. Jacó compreendeu que Deus queria mudar a história dele, não por quem ele era, mas porque ele foi agraciado por Deus. Deus tem a mesma graça por todos nós. A graça é a mesma. É até mais superabundante, como se diz. Ela é maior. Conhecemos quem é Cristo, conhecemos o sacrifício que ele fez. A realidade é que temos só parar de lutar. Se você conhece quem é Deus e ainda luta para ser o padrão que você acha que Deus quer que você seja, para de lutar. Para de lutar. Faz como Jacó. Jacó lutou a vida toda, mas ele teve que parar de lutar diante de Deus. Quando Deus te chama, pare de lutar. Pare de querer fazer os seus, os meus conceitos. Ser crente tem que ser assim, tem que andar assim. Eu não vou aceitar Cristo na minha vida porque eu tenho que fazer tal coisa e tarará. Não, querido, desista da luta. Só diz assim: Deus, toma conta da minha vida. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Toma conta. Aceite. Pare de lutar. Aceite a graça.
essa que é a conduta da biografia de Jacó. Ele para de lutar. Ele desiste de ser o mais esperto, desiste de ser o melhor. Ele só aceita a graça de Deus. Eu e você lutamos muito. Como comunidade, nós temos que crescer muito na graça, um com os outros, em perdão, em carinho mútuo, em fé, em fortalecimento. Mas tudo isso só acontece quando centralizamos que só podemos fazer isso mediante aquele que fez um sacrifício enorme por nós. Não esqueçam que esse Jacó já tinha a promessa do Messias. Quando Eva cometeu o pecado original, junto com Adão, não posso errar nesse termo, ele disse que o descendente viria para pisar a cabeça da serpente. Sabiam que viria um Messias. A profecia estava lá. Aqueles que viviam mediante a fé, viviam mediante a esperança do Messias libertador. Erraram o conceito durante anos? Sim, porque queriam um libertador guerreiro. Mas não era um libertador guerreiro, era um libertador servo. Sacrifício. Era o Cordeiro vivo de Deus. Hoje nós temos esse conhecimento. A prática é, você ainda quer lutar? Você ainda quer fazer do seu jeito, do meu jeito, condicionar a minha e a sua vida ao que acha que Deus quer, ou simplesmente se entregar e dizer, Deus, toma conta. É graça, não se merece. Esaú tentou o conceito moral. Jacó permitiu a graça. Esse é o convite para a vida de Jacó. Aceite a graça de Deus. Eu e você não merecemos tudo que Deus tem a nos oferecer. Eu e você não merecemos que Deus mude nossas vidas. Mas Ele nos chama aos pés da cruz para nos rendermos, pararmos de lutar e aceitarmos o seu modo de viver. Esse é o convite de Deus. Por que é tão difícil? Porque eu e você gostamos de lutar. Gostamos de ser como Jacó. Mas o convite é seja como Israel. Tenha a sua vida mudada pela graça de Deus. E aí sim, depois de você estar em convívio com Deus, você vai obedecê-lo porque você o ama. Não porque a sua obediência vai levar a alguma coisa, mas porque você o ama e você o obedece. Você o obedece por amor, por vontade, por conhecer a graça e a misericórdia dele. Não por tentar alcançar algo de Deus. Pensa nisso com carinho essa semana. Fica o convite para você ler a história de Jacó, observa a graça de Deus, observa como eles viveram mediante a fé e quanto nós podemos aprender com eles, tá bom?